Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou até mesmo boa madrugada. Estamos iniciando aqui a nossa 10ª aula do curso de Introdução ao Investimento em títulos públicos ou em ações. Bom, vamos logo compartilhando a nossa tela para encontrarmos o slide que estávamos na última aula. Bom, exatamente esse é o slide que nós encerramos a última aula. Então, na última aula, deixa eu aqui ampliar um pouco mais para ficar melhor para vocês. Ampliou, ótimo. Na última aula, eu disse para vocês passearem nesses dois sites, cujo endereço está aqui, para que possamos ganhar um pouco de prática e conhecimento para a aula de hoje. Bom, devo dizer que eu alterei um pouco o endereço desses sites relativamente ao endereço que estava no slide anterior, simplesmente porque o governo mudou o endereço do site, né? Embora esteja aqui, olha, esse aqui, estou passando o mouse em cima, escrito Fazenda, podem colocar esse endereço, que ele... Podem colocar esse endereço que ele vai funcionar, mas o outro que estava aqui embaixo em azul, que era Conheça o Tesouro Direto, aquele não funciona mais. Então, entrem simplesmente em tesourodireto.com.br e passeiem nesse site. Vocês vão encontrar muitas informações interessantes, tá? Bom, hoje nós vamos basicamente mergulhar aqui nessa discussão que está em torno deste endereço que eu estou mencionando aqui, tá? Em vermelho, que é, vamos tratar aqui da existência de uma calculadora, tá? Que é importante conhecê-la, saber operá-la, ela está lá no Tesouro, mas nós vamos ver muito mais coisas muito interessantes que estão em torno da utilização dessa calculadora, tá? Então, eu vou mostrar aqui um modelo antigo de calculadora, não é um modelo novo. O modelo novo é um pouco diferente, mas nós vamos vê-lo aqui também, tá? Então, aparecia esse tipo de calculadora lá no site. Hoje aparece a mesma calculadora com um layout diferente, tá? Nós vamos até ver esse layout diferente aqui. Então, tá aqui, ó. O que diz essa calculadora? Título. Aí você coloca aqui o tipo de título. E tem aqui, ó, um ponto de interrogação para você colocar o tipo de título. Aqui tem uma seta onde eu estou passando o mouse, você abre, tem os títulos, você coloca o título aqui. Aí você coloca a data da compra, data do vencimento, valor investido, taxa do papel na compra, percentual ao ano, taxa de juros. Taxa de administração do banco, da corretora, se existir, e, dependendo do título que você coloque aqui, ele vai pedir a taxa Selic para o período. Tá? Bom, então, existe também uma calculadora com simulação avançada, que são com outros mais detalhes, mas o básico
Vocês vão ver que funciona muito bem para nós aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse slide, o que tem aqui nesse slide? Tem o seguinte, olha, tipo de título, eu fui aqui, ó, onde estou passando o mouse, escolhi um IPCA+, tá? Que é o título NTN-B principal. Aí coloquei aqui a data da compra, né? Da compra. 21/2/2018. Tá? Coloquei lá a data da compra. Coloquei aqui a data do vencimento, 15/8/2024. Tá? Valor investido. Simulei um valor qualquer, 2.269,62 centavos. Sempre dá um valor assim quebradinho. Por que dá esse valor quebrado? Porque lembre-se que você está comprando fração de um título. Quando você compra fração de um título, você não coloca lá R$1.000 investidos. Pode até dar, mas é difícil. Sempre dá 1.033,22 centavos ou 972,45 centavos. Então dá um valor assim sempre fracionado, né? Aí você coloca, ó, taxa do papel na compra, 4,72. Taxa de administração, isso aqui a gente vai ver, olha. Taxa de administração do banco ou corretora é 0. Taxa de inflação, como eu estou comprando um IPCA+, ele está perguntando taxa de inflação para o período. Aí eu estou aqui colocando 4,25 em média, né, ao ano. Isso aqui, eu fiz essa simulação aqui em 21/2/2018. Então, coloquei uma inflação ali de pouco mais que 4% ao ano, em média. Bom, sobre essa questão aqui, olha, onde eu estou passando o mouse, taxa de administração do banco / corretora percentual ao ano. Isso aqui eu já aconselhei no primeiro dia das nossas aulas, de nós encontrarmos sempre instituições financeiras que não cobrem taxa de administração, porque taxa de administração, o que acontece? Retira rendimento do nosso investimento. É um percentual que entra aqui, ó, ao ano, com sinal negativo, né? Então, a gente deve fugir disso. E a gente vai ver que aqui mesmo no Tesouro, não vamos ver na aula de hoje, vamos ver na próxima, nós vamos ver que o Tesouro diz quais são as instituições financeiras que operam como intermediário para a compra de títulos no Tesouro Direto e vai dizer qual é a taxa que cada um cobra. Quais são todas as... quais são todos os detalhes que você tem que saber quando você opera através de uma corretora. Você tem que operar através de uma corretora. Quando você opera através de uma corretora, todos os detalhes você tem que saber que podem fazer com que você incorra em custos na sua operação. Tá? Bom, então feito isso aqui, completada a operação aqui, eu aperto aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, calcular. Aí ele vai para o resultado. Aí dá essa tabela aqui, né? Dá essa tabela aqui, que nós vamos ler aqui a tabela, né? O que tem de importante que aparece nessa tabela? Isso quando você aperta ali, calcular, ele bota resultado da simulação. Aí ele bota, ó, dias corridos entre a compra e o vencimento. Ele diz quais são os dias. Tá? Se você for vender no final, então ele dias corridos entre a data de compra e de venda, né? Aí ele fala dias úteis entre a data de compra e a data de vencimento. Então lembra-se que isso aqui que é importante, né? Dias úteis entre a data de compra e a data de vencimento. Quando nós utilizamos aquela fórmula, vocês devem estar lembrados qual é, que existe a potência, que é
aquela potência que atua sobre a taxa de juro que está no denominador, a gente precisa utilizar ali número de dias úteis, tá? Dividido por 252 para saber o número de anos, para saber exatamente qual é a potência que atua sobre a taxa de juros pré-contratada do título. Aí ele vem aqui na próxima linha, ó, e dá aqui, ó, valor investido líquido. Foi o valor que aqui, ó, que é o valor do investimento. Voltei aqui, ó. Voltei aqui, tá? Então coloquei aqui, ó, o valor investido líquido. Rentabilidade bruta, 9,17 ao ano, tá? Rentabilidade bruta. Taxa de negociação, taxa de administração, valor investido bruto. Valor investido bruto é igual ao valor investido líquido. Valor bruto do resgate, tá aqui, ó. 3.999,23. Valor da taxa de custódia de resgate. Isso aqui não tem nada a ver. Esses R$50,77. Isso aqui não tem nada a ver com custos de taxa de administração. Isso aqui é aquela taxa da B3 que você tem que pagar por ano por carregar títulos. Alíquota média de imposto de renda, 15% é a alíquota de imposto de renda. Por quê? Porque você já ultrapassou 720 dias. Tá? Você ultrapassou 720 dias, a alíquota já é a alíquota menor. Imposto de renda, 254,44. Valor líquido do resgate. Aqui, ó. 3.689,82. Então, o que está tirando aqui relativamente ao valor bruto para chegar nesse valor líquido de resgate? Está tirando aqui, ó, o imposto de renda. Estou passando o mouse em cima, o valor. E está tirando também aqui, ó, a taxa de custódia da B3. Tá? Aí você chega no valor líquido. Então está dando aqui, ó, por que está dando esse valor? Rentabilidade líquida após taxas e IR. Nesse caso aqui não existem taxas. Então existe uma taxa que é a da B3, não existe taxa de administração do resgate feito pela instituição financeira, que é essa linha que eu estou passando o mouse. Tá? Aqui, ó. Não existe. Bom, está dando 7,81 líquido, por quê? O que é 7,81? Aqui, ó, voltando lá. Ó. Aqui está incluída a taxa contratada, pré-contratada de juros, está incluída a inflação prevista. Tá? Então, está dando rentabilidade líquida após taxa e imposto de renda, o ano está dando uma rentabilidade líquida de 7,18. Né? Então, estou falando isso aqui, isso parece uma coisa um tanto fácil de ser entendido nesse momento já do curso, mas o que nós estamos aqui agora é tendo dois pontos daquele gráfico nosso, né? Nós temos o ponto de partida e o ponto de chegada do ponto de vista líquido. Tá? Então, lembra daquele gráfico que é o valor de partida, que é o valor de compra, e o valor de chegada, que é o valor de face, lá no final. Então, eu agora estou tendo aqueles dois pontos. Estou tendo aqueles dois pontos, mas se liguem nisso que eu vou falar agora, hein? Nós temos aqueles dois pontos, valor líquido
investido, aqui nesse caso, R$ 2.269,62. Valor líquido de resgate, R$ 3.689,02, tá? E estou tendo também aqui, algo que é muito importante, daqui a pouco a gente vai ver, que é isso aqui, ó. Dias úteis entre a data de compra e a data de vencimento, que é aqui, ó, 1.627. Tá? Vocês vão ver que isso aqui são 3 números muito importantes de serem conhecidos para vocês fazerem suas estratégias de compra e venda de títulos. Tá? Feito isso, eu vou dar mais um exemplo, mas guardem bem, vou repetir, hein? O que é importante, muito importante desse resultado aqui que está aparecendo para a gente? É muito importante. Valor investido. Guardem isso, que daqui a pouco nós vamos utilizar de uma outra forma. Tá? Valor líquido investido. Valor líquido de resgate. E número de dias entre a data da compra e o vencimento do título. Tá? Daqui são 3 pontos de um triângulo retângulo, mas nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Aqui, ó, eu tenho uma outra... eu fiz uma outra simulação aqui, né? Uma outra simulação aqui. Só um momento. Aqui é a mesma simulação, certo? Vamos pular isso, que isso não é importante. Vamos logo aqui para esse gráfico. Tá? Aquele ali era mais um outro exemplo. Vamos logo para esse gráfico aqui. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Eu iniciei aqui com essa máquina de calcular, introduzi aqui alguns valores, obtive esta tabela, tá? E eu falei, eu pular aqui esse outro exemplo, eu falei que nós tínhamos encontrado aqui 3 pontos de um triângulo retângulo muito importante, tá? Muito importante, que é esse aqui, tá? Esse aqui. Então, o que eu achei com aquela máquina de calcular? Tá? Eu achei com aquela máquina de calcular o seguinte, ó. Vamos olhar muito bem aqui para esse triângulo retângulo, que ele representa um conceito para a estratégia de investimento. Tá? Olha aqui, ó. O ponto A que eu encontrei, tá? Que é o preço de compra, o valor líquido investido, é o ponto A desse triângulo retângulo. Tá? A distância entre A e C está aqui. A e C é o número de dias úteis entre a compra e o vencimento. O que é o B? É o valor de resgate do título. Tá? Se for um pré-fixado, é um preço de face. Tá aqui. Tá? Bom, agora vocês vão dizer, para que eu estou fazendo isso? Vejam bem, agora eu vou chamar a atenção de vocês para relembrarem aulas anteriores. Aulas anteriores, voltar aqui, ó, para vocês se ligarem no que eu estou falando. Olha só, eu estou, na verdade, encontrando essa curva amarela aqui. Tá? Eu estou encontrando essa curva amarela. Tá? O que tem aqui? Olha o início aqui, olha o mouse onde está passando. Ó. Valor de compra, valor do vencimento, valor no vencimento, número de dias úteis, onde eu estou passando o mouse.
Tá? Então é isso, eu estou querendo agora, estou querendo encontrar essa reta aqui. Tá? Estou querendo encontrar essa reta aqui do ponto de vista conceitual para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Então nós estamos exatamente aqui agora. Tá? Exatamente nesse ponto. Então, eu tenho essa reta aqui, né? Essa reta. Ela é interessante pelo seguinte, agora percebam o que eu vou dizer. Agora, se eu quero saber o preço do título, na curva amarela, lá daquele meu slide anterior, ou o preço nocional, ou o preço de curva, se eu quero saber em cada ponto desse aqui, eu não tenho, né? Vocês vão dizer assim, ó, aqui, onde eu estou apontando o mouse, aqui. Ou seja, nessa hipotenusa, existem infinitos pontos, né? Se eu estiver me referindo a dias, essa hipotenusa se refere, então, ao número de dias entre o momento da compra e o vencimento do título. Aí, vocês vão me dizer o seguinte, não, mas eu quero saber o valor nocional aqui neste ponto. Eu não quero saber o valor aqui em C, depois de estarem transcorridos todos os dias até o vencimento. Porque em C, o valor de resgate é B, de bola. É aqui. Não, mas eu quero saber aqui. Transcorridos aqui, por exemplo, 1000 dias. Aqui eu dei como exemplo X dias. Qual é o valor aqui? Está acima de A, mas está abaixo de B, está aqui. Isso é muito fácil. Existem diversas formas de eu encontrar esse valor Y, mas eu dou um básico aqui para vocês. Lá do ensino médio, né? Antes do Enem, talvez até do ensino, do final do ensino fundamental. Aqui, a gente usa semelhanças de triângulos retângulos, utiliza a regra de 3, né? Ou seja, A, C está para B, A, C está para B, assim como A, X está para Y, que é o valor que eu quero encontrar. Tá? Aqui você pode fazer seno, cosseno, semelhança de triângulos retângulos, regras de 3, utilizar as mais diversas fórmulas que você souber. Né? Mas se você quer saber pontos aqui ao longo da hipotenusa, é muito fácil. Se você já tem, na verdade, o tamanho deste cateto, cateto AC, o cateto CB, tá? Você já tem o tamanho desses dois catetos, qualquer ponto da hipotenusa é muito fácil de ser encontrado. Aí você vai me dizer o seguinte, mas para que eu estou fazendo isso? Estou encontrando cada ponto desta... Posso querer encontrar pontos dessa hipotenusa. Sim, porque isso tem tudo a ver com a nossa estratégia de investimento. Vejam, vou voltar àquele gráfico anterior. Tá? Desculpa, aqui. Aqui, olha só. Na verdade, se eu tenho a linha amarela, tá? Aí eu posso agora fazer comparações. Por quê? A linha verde, ela é um dado para mim. Quem oferece a linha verde para mim é o Tesouro. Tá? Então, vejam bem o que eu vou dizer aqui. Olha para esse gráfico agora. Está bem relacionado com aquele triângulo retângulo que nós acabamos de fazer. Está intimamente relacionado. Vejam,
eu já tenho aqui o meu triângulo retângulo, ó. Estou passando o mouse nele, ó. Eu já tenho aqui o meu triângulo retângulo, tá? O meu preço verde aqui é o meu preço de mercado, daqui a legenda, ó. Preço de mercado é o verde, ó. Ele está passeando em torno do amarelo. Eu só vou ter essa linha amarela, desculpa, essa linha verde completa só aqui quando estiver acabando, né? Quando estiver acabando o título, a sua duração, aí a linha verde vai se encontrar com a linha amarela aqui no final, ó, vai fazer algum movimento, que eu não sei qual é, e vai encostar aqui no final. Então, realmente, antes do vencimento do título, você vai ter essa fotografia aqui, vai ter esse slide, porque essa linha amarela, você conseguiu, essa linha amarela, você conseguiu traçar. Essa linha verde, o Tesouro vai te oferecendo. Então, pode ser que você chegue um momento e tenha exatamente isso aqui, ó. Ainda faltam algum tempo, alguns anos para chegar no valor de resgate, que eu estou passando o mouse, mas você já tem uma parte da viagem feita pela curva verde, que é o preço de mercado. Tá? Então, é isso aqui que nós estamos querendo plotar, colocar no papel para poder colocar na nossa tela, para poder nós termos uma avaliação do investimento. Tá? Então, vamos voltar para lá, né? Então, assim, por exemplo, aqui, ó, antes de voltar para lá, eu estou aqui nesse ponto, o preço de mercado é esse. Tá? O preço de mercado é esse vermelho aqui, ó, na curva verde. Mas eu preciso saber qual é o meu ponto amarelo. Tá aqui, eu preciso saber que ponto é esse. Eu estou aqui apontando, ó. É o que eu estou ensinando para vocês. Como calcular esse ponto amarelo. Eu posso calcular esse ponto amarelo facilmente. É só eu usar aquele conceito de semelhança de triângulos e retângulos, né? Semelhança de triângulo e retângulo. Eu tenho esse maior e vou agora procurar ter esse menor. Tá? É exatamente isso que nós estamos fazendo ali, né? Vamos voltar lá para a nossa tela para avançar um pouco mais. Então, visto isso aqui, existem várias formas de fazer, conforme eu já disse. Tá? Mas o que eu estou querendo explicar para vocês é o conceito. É tudo em investimento, as operações, a tecnicalidade, a pequena matemática, seja financeira, a pequena matemática aritmética, isso é muito fácil. Agora nós temos que entender muito o conceito, tá? Saber o que estamos fazendo. Entender exatamente cada operação, cada passo, cada decisão tem que ser tomada bem fundamentada. Tá? Bom, vamos avançar um pouco mais. Bom, agora eu vou ensinar para vocês como que vocês encontram. Ó, já botei aqui, vou voltar. Como vocês encontram, então, olha para o mouse. Aqui ó, vai estar o preço de mercado, fazendo esse passeio aqui do mouse. Ó. Então vai ter esse passeio aqui. Agora eu vou dizer para vocês o seguinte, como que eu encontro esse passeio aqui? Bom, o Tesouro me dá, basta vocês entrarem lá, eu já vou explicar onde está isso. Entre na página do Tesouro que vocês vão encontrar. Vão encontrar o preço de mercado do Tesouro até aquela data. Né? Até aquela data. Então, vamos voltar ali. O título que nós vimos era vence em 15/8/2024. Então, vamos ver. O vencimento do título está aqui, aqui, passando o mouse, 15/8/2024. Aqui, esse título aqui, Tesouro, IPCA+, NT, NB principal. Aí eu vou aqui, vou lá no Tesouro, olha aqui onde eu estou passando o mouse,
NTN-B principal, aqui nós estamos, a tabela é de 2019, né? Mas é o título que vence em 2024. Então, é esse título que nós estamos vendo até aquele momento. Então, tem essa tabela lá. Aí vocês vão dizer assim, nossa, que tabela complicada, um bocado de coisa aí nessa tabela. Não. Aqui é fácil, ó. São os dias úteis, tá? Aqui são os dias úteis. Aí eu estou pegando um fragmento da tabela. A tabela é completa, desde o dia do lançamento do título até o dia que está lá, até o último dia, o dia que está disponível o preço do título, tá? Então tem aqui o vencimento, tá? Tem aqui os dias úteis do título. Aí aqui, ó, tem uma coisa chamada taxa de compra, uma outra chamada taxa de venda, que é a taxa de juros de mercado do título. Aqui tem o preço de venda e o preço de compra. Nós temos que utilizar, já vai ficar clarinho para vocês isso. Nós temos que utilizar o preço de venda. Por quê? Esse preço de venda é o preço de venda do investidor ao tesouro. Então, quando você for construir a curva de preço de mercado, você tem que fazer do ponto de vista do operador, que é você. Então, você tem que colocar esses valores aqui, ó, onde eu estou passando aqui o mouse. Ó. E essa aqui são as taxas de juros de mercado. Taxas de juros de mercado importam, mas, na verdade, o que importa para você é o preço. Então, o que existe? Vocês vão ver aqui, se vocês forem comparando, que existe uma relação que é a mais conhecida de todas, desde o início do curso, que é a relação entre taxa de juros e preço do título. Taxa de juros e preço do título. Tá? Então, quanto maior a taxa de juros, vamos ver aqui que é menor o preço do título. Quanto menor a taxa de juros, maior o preço do título. Tá? Então, eu marquei aqui, por exemplo, aqui uma data qualquer, destaquei aqui uma taxa de juros 3,14, que nessa nossa série aqui, ó, nessa nossa série que eu estou passando aqui o mouse, é a menor taxa de juros. Portanto, é o momento onde será o maior preço de título aqui desta série. Ó. O maior preço de título aqui desta série, onde eu estou passando o mouse. Tá? Rapidamente falando, preço de venda do título é quanto você vai receber se você vender o título ao tesouro. Preço de compra é quando você está adquirindo o título, mas isso não importa para a gente. O que importa para a gente é o preço de venda. De venda. Tá? Você está comparando, então, aquela linha de preço de venda do título ao tesouro com a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, que tem ali a hipotenusa, ela mostra, então, a quantidade de dias e o valor de preço de curva, o valor nocional do título. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Para vocês encontrarem essas definições, eu vou minimizar aqui. Vou mostrar para vocês o seguinte, olha, existe esse documento aqui lá no Tesouro. Esse documento está colocado lá no material de apoio de vocês, tá? Está lá em PDF, tá? Está em PDF lá no material de vocês.
Então, vocês veem aqui, tem todas as definições, taxas dos títulos ofertados pelo Tesouro. Então, tem todas as características dos títulos ofertados pelo Tesouro. Vocês vão baixando, 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 baixando. E vão encontrar aqui, olha aqui, ó, deixei até marcado. Ó. Taxa de venda amanhã, taxa disponível para o investidor revender o título para o Tesouro. Então, tudo sobre aquela tabela está aqui, ó. Está aqui a definição. Data base, taxa de compra amanhã, taxa de venda amanhã, etc. Preço unitário de compra, preço unitário de venda. Então, está aqui nesse documento. É um documento importante de ser lido, tá? Não é um documento para ser decorado, é um documento que é uma referência, tá? Que dá todas as características de um título, tá? Inclusive para ler aquela tabela que eu acabei de mencionar, tá? Mas repito para vocês, esse daqui é um documento, vocês leem muito rápido, é um documento tem 1, 2 páginas, 1,5 páginas, né? Mas que ele é muito útil. Por exemplo, eu ficaria perdido diante daquela tabela se eu não tivesse esse documento. Mas eu vou lá no Tesouro e tenho aquela tabela e vejo com a definição de cada coluna daquela, o que significa. Tá? Bom, então vamos voltar lá para a nossa tela, né? Estamos aqui novamente, né, na nossa tabela. Todas as definições aqui de cada, repito aqui, ó, taxa de compra amanhã, taxa venda amanhã, PU compra, preço unitário de venda, amanhã, PU base amanhã. Melhor usar, de fato, para construir a curva, interessa usar PU venda amanhã, preço unitário de venda amanhã. Tá? Você estará exatamente usando o preço de revenda do investidor ao Tesouro. Tá? Bom, feito isso, vou dizer onde vocês encontram essa tabela. Né? Vocês têm que entrar no Tesouro exatamente nisso aqui. Ó. Vocês estão lá dentro do tesouro.gov.br, aí tem Tesouro Direto, Balanço Estatística, hashtag histórico. Aí vocês vão encontrar lá todos os títulos aqui, ó. Existe um tabelão desse tipo aqui, você clica em cima e ele baixa aquele Excel, esse Excel que está aqui, tá? Então você consegue construir o preço de mercado do seu título, até a data, é óbvio, para frente não tem, porque por uma razão óbvia, o Tesouro não informa o preço futuro do título. Nem pode informar. Na verdade, você tem da data que você entra na tabela para trás, você tem toda aquela curva de preço de mercado. Você vem aqui, clica em cima aqui, ó, tem todos os títulos que já foram ofertados pelo Tesouro. Então, aqui, ó, histórico de preços e taxas. Você vem aqui, clica em cima. Ó, eu cliquei nesse aqui, ó. Ó, aquele que nós estávamos vendo é esse aqui, ó. NTN-B principal. Aí você clica aqui e aparece essa tabela. Aí você constrói. Então agora, ó, você tem a hipotenusa e você tem, olha aqui, ó, aqui eu estou, nesse slide, eu estou exatamente mostrando o que eu já tinha dito, ó. Taxa de venda amanhã. Taxa disponível para o investidor revender o título para o Tesouro Nacional. Tá? Então, é aquele documento que eu coloquei lá, aqui tem o endereço do documento, mas é aquele documento que eu coloquei já lá no material de apoio do curso, na base do Google Classroom. Tá? Bom, aí nós chegamos aqui, olha que coisa interessante. Chegamos aonde nós desejávamos. Né? Exatamente onde nós desejávamos.
E eu fiz aqui algo que é muito interessante, tá? Algo que é muito didático, ilustrativo. Olha, essa linha vermelha é o quê? Essa linha vermelha é aquela hipotenusa, né? Como o título vence em 15/8 de 2024, eu coloquei aqui um ponto indicativo do vencimento do título. Esse vermelho aqui, ele é hipotético, tá? É um exemplo só para vocês entenderem, essa linha vermelha, tá? É a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, certo? Então tem lá, começa bem antes aqui, ó, onde está o mouse, começa bem antes o título, antes de 2019, mas eu peguei um pedaço só aí. Peguei um fragmento do nosso triângulo retângulo, coloquei aqui, ó, fiz só 2019, ó. Ó, começa dia 2/1 de 2019, fiz até 1/7, onde eu estou passando o mouse, acompanha o mouse. Ó, 1/7 de 2019. Então, fiz aqui esse período, coloquei em barras aqui azuis, tá? Em barras azuis, o preço de mercado do título, tá? Preço do mercado do título, isso está lá no Tesouro, conforme mostrei, né? Nessa tabela, tá aqui, ó. É o PU venda manhã, tá? Tá aqui, ó. Poderia ter feito um gráfico de linha, mas eu coloquei gráfico de barra. Aqui é indiferente, né? O que é importante, na verdade, é esse passeio aqui que eu estou mostrando com o mouse, tá? Esse passeio que eu estou mostrando aqui com o mouse, que é importante, né? E coloquei aqui também algo para ficar bem didático, ilustrativo, a taxa de juros de mercado, né? Referente àquele título que dá como consequência o preço do título, que é esse azul, o preço de mercado do título. Então percebam que coisa evidente, feito com base nos dados do Tesouro. Quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Uma correlação perfeita e inversa, tá? Então, é isso que está aqui, ó. Eu peguei, na verdade, a taxa de venda amanhã, PU venda amanhã, e construir esse gráfico. E posso pegar aqui, ó, a linha vermelha, tá vendo? A linha vermelha é a hipotenusa, que eu calculei a partir da simulação feita pela máquina do Tesouro Direto. Agora vamos ver aqui uma questão para finalizar, né? Vamos fazer aqui algo. Esse slide aqui é o da próxima aula. Tá? Não vou entrar nele ainda. Só vou agora mostrar aqui algo que é interessante. Tá? Falei que o Tesouro tinha mudado o layout da máquina calculadora. Ele realmente mudou. Ó, vejam aqui, ó, como é agora. Não é mais aquela que está no meu slide. Eu gostava muito mais daquela, mas agora é assim. Tá? É assim. Então, simulação básica, não é mais aquela máquina de calcular, que eu achava muito mais amigável, pelo menos para os meus olhos. Agora tem aqui, ó, nesse momento eu estou online no Tesouro, né? Aí venho aqui, escolho. Vou pegar aqui um prefixado 2023. Aí peguei um prefixado 2023. Aí
botar aqui data de vencimento do título, né? Botar aqui, ó, estou andando aqui, ó, estou fazendo agora, online. Né? Botar aqui 15 de agosto de 2023. Tem aqui, ó, 15 de agosto. Não, ele já aparece aqui, então tem que botar aqui primeiro, tá? Data de vencimento do título, está aqui, ó. Comprei, data de vencimento. Desculpa, data do investimento. Botar o dia de hoje. Desculpa, 23/9 de 2020. A data de vencimento, desculpa, eu estava preenchendo aqui, cometendo um equívoco. A data do investimento, colocando a data de hoje. Tá? Uma data hipotética de hoje, né? 23/9 de 2020. Poderia ter colocado aqui, vamos colocar, aliás, vamos colocar aqui um 2019, 23/9 de 2019. Data do vencimento, ele que dá, né? Aí, valor investido, vamos colocar aqui R$1.000. Tá? Vou ser mais modesto, vamos colocar R$100. Formar a taxa, vamos dizer aqui 4%. Taxa de administração, vamos colocar aqui 0%. Tá? Então, preenchi todos os dados, aí vou calcular, eu boto calcular, aí ele me apresenta aquele mesmo resultado lá que eu mostrei para vocês. Tá? Aí o layout de resultado já é igual ao anterior. Tá? Mas a máquina aqui de calcular é um pouco diferente, a máquina atual. Tá? Essa simulação básica aqui. É a mesma coisa, só com outro layout, tá? Bom, e aqui nesse mesmo site, horário de funcionamento do mercado, última atualização 22/9/20. Se você está antes de o mercado abrir, vocês podem estar vendo aqui que o horário agora, nesse momento, é 8h50 da manhã, o horário real, o mercado ainda não abriu. Tá? E tem aqui os títulos ofertados no dia anterior, porque o mercado hoje ainda não abriu, é essa tabela que a gente já conhece, né? Você escolhe aqui onde comprar. Então, aqui tem um tesouro pré-fixado de 4,5, né? Tem aqui outro tesouro pré-fixado de 7, outro tesouro pré-fixado de 7,52. Então, veja que a curva de juros está acompanhando nos pré-fixados. Quanto maior a duração, maior a taxa de juros. Bom, aqui é a tabela bastante conhecida, que vocês devem já estar familiarizados com essa tabela, que é a tabela de oferta dos títulos. Tá? Aí você pode fazer aqui o login, né? Aqui é onde eu estou passando o mouse. Fazer o login e fazer compras ou vendas. Então, investir está aqui, resgatar está aqui no mouse. Resgatar está aqui. Tá? Investir, comprar, vender. Tá? Então, mercado fechado. Horário de funcionamento do mercado está aqui, ó. 9h30 às 18h. Portanto, aqui dá aquela informação que eu já mencionei para vocês. O mínimo que você pode comprar é 1% do valor de um título ou o valor mínimo de R$30. Tá? Então, a gente estava aqui utilizando essa máquina, né, de calcular. Se você quiser fazer outra simulação, você aperta aqui limpar, ele volta, os campos voltam
A mesma coisa do que nós vimos no nosso slide, nós estamos aqui online, repito, a mesma coisa que nós fizemos no nosso slide, só que com outro layout, tá? Então, vamos fechar aqui essa tela. Vamos fechar aqui essa tela. Vamos voltar aqui para o nosso Google Meet, né? Vou voltar aqui para o nosso Google Meet. E por hoje é só. Vamos olhar aqui um pouco para o nosso Google Classroom. Estamos aqui, né? Por hoje é só. Eu só peço a vocês, se vocês estão gostando das aulas, seguindo a recomendação de vocês mesmo, né? Deem aí um like para eu ter noção do que está acontecendo e se as coisas estão indo bem, se estão gostando das aulas, se as aulas estão sendo proveitosas. E caso tenham críticas ou sugestões, estamos de plantão 2 horas por semana para atender a todos. Por hoje é só. Saudações. Muito obrigado.